Olha, sem sombra de dúvidas, um dos filmes que eu tenho mais expectativa para assistir ainda em 2023 é o novo filme do Martin Scorsese, Assassinos da Lua das Flores. E enquanto eu estou gravando esse vídeo, o filme já foi lançado nos cinemas, vai chegar em breve lá na Apple TV Plus para a gente poder assistir, porque acabou que não deu para eu assistir nos cinemas. A maioria dos cinemas aqui perto da minha casa não está mais passando o filme, eu imagino que tem alguns cinemas que ainda estão. Então, obviamente, esse vídeo aqui não é um review de Assassinos da Lua das Flores, nem é para falar da minha expectativa em relação a esse filme, que é altíssima. Não coloque spoilers aqui nos comentários, pelo amor de Deus, mas é para falar sobre as declarações que o Martin Scorsese deu na época de divulgação de Assassino da Lua das Flores e como isso tem a ver com declarações que o Martin Scorsese deu lá em 2019, quando ele estava promovendo o filme O Irlandês. E dentre essas declarações, a que deu mais repercussão foi quando o Martin Scorsese falou que os filmes da Marvel não são cinema de verdade. Então fica até o final desse vídeo para você entender sobre o que eu estou falando, se eu concordo ou discordo dessas declarações do Scorsese, e vamos tentar achar uma resposta. Será que de fato a Marvel, os filmes de franquia, são um perigo para, digamos, o cinema de verdade? Ou será que o Martin Scorsese e tantos outros diretores que já se manifestaram sobre o assunto estão equivocados? Você vai entender tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando de Cinema e hoje o assunto é Martin Scorsese. Mas antes da gente entrar aqui no nosso assunto, confere aqui embaixo se você já é inscrito aqui no canal Falando de Cinema e se você não for, aproveita para se inscrever, deixa um like nesse vídeo, não espera o vídeo acabar para deixar um like, porque eu sei que vocês vão embora no final do vídeo, porque o YouTube me fala isso. Vocês não tentam dar uma desperta para cima de mim não. Deixa o like aqui de uma vez, seu comentário, compartilha com seus amigos que estão ligados aí em filme da Marvel, que gostam do Scorsese e essas declarações polêmicas que eles discutem, que vocês discutem aí nos grupos de WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Aproveita também para estar seguindo Falando Cinema nas outras redes sociais que está passando aqui embaixo agora, porque vira e mexe tem conteúdo que não fica aqui no YouTube, que fica exclusivo para essas redes sociais. E também dá uma chance para o nosso podcast, que é publicado aqui no YouTube, mas também é principalmente publicado lá nas plataformas de áudio. Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, enfim. Tem Falando Cinema para tudo quanto é lado, para tudo quanto é gosto, eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos voltar no tempo para o ano de 2019. Ô, época boa, gente. Um ano antes da pandemia, sem aquele terrível ano de 2020, né? Que foi, sim, para ficar no passado mesmo, dá vontade de deletar isso da nossa mente. Mas enfim, 2019 foi um ano histórico para o Martin Scorsese, porque foi a primeira vez na carreira dele que ele trabalhou com a Netflix, e principalmente foi a primeira vez que o Martin Scorsese lançou um filme que não foi direto para os cinemas, ele foi direto para as plataformas de streaming. Na época, teve um tempo ali de exibição do filme do Irlandês nos cinemas, mas isso foi porque a Netflix tinha a intenção, não somente de lançar o filme, mas de fazer ele concorrer ao Oscar. E a academia, ela exige que os filmes que vão competir tem que passar em algumas salas de cinema. Tanto é que ela até deu uma endurecida nessas regras há pouco tempo atrás. Eu até fiz um shorts aqui falando sobre isso, mas esse não é, vamos dizer assim, um modelo de negócio Netflix. O Martin Scorsese se sujeitou a isso porque ele queria fazer o filme do Irlandês e eu acho que valeu a pena porque o Irlandês é um baita de um filmaço. Se você não viu, veja lá na Netflix. Eu sei que talvez não seja um dos melhores filmes do Martin Scorsese, eu sei que de fato o filme é meio longo, eu acho um pouco meio arrastado também. A questão do efeito lá de rejuvenescimento, a maioria das vezes funciona, mas tem hora que não funciona. Enfim, eu sei que o filme tem os seus defeitos, mas eu acho ainda que é um baita de filmaço que vale a pena você dar uma olhadinha. Mas até então, a grande questão era essa. Scorsese trabalhando para Netflix, um filme de máfia, vai juntar Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. Ele tirou o Joe Pesci da aposentadoria, cara. Ele falou que não ia fazer mais filme, ele voltou para fazer um filme do Scorsese que ia ser meio que uma conclusão, meio que Os Imperdoáveis, um cavaleiro das trevas ali dos filmes de máfia do Scorsese. A manchete era essa, só que durante o período em que o Martin Scorsese estava promovendo o filme do Irlandês, ele deu algumas declarações meio polêmicas, e a que mais gerou repercussão foi quando ele foi muito perguntado sobre essa questão de Netflix, se é cinema de verdade, se esse modelo direto para streaming é legal, se é arte de verdade, enfim. Só que eu sei que no final das contas, o Martin Scorsese soltou essa pérola que os filmes de herói
e na época ele exemplificou os filmes da Marvel, porque a Marvel já estava em muita voga naquela época, eles não são cinema de verdade. Ah, não, aí ele extrapolou. Aí, meu amigo, foi uma polêmica danada. A imprensa começou a colocar um microfone na boca de todo mundo que trabalhou com o Scorsese, gente que trabalhava na Marvel na época, que às vezes trabalhou com o Scorsese e com a Marvel. E aí, o que você acha daquilo que o Scorsese falou? Uns foram a favor, outros discordaram um pouco mais do Scorsese, enfim, foi uma polêmica danada e acabou meio que virando meme, né? Essa foto aí do Martin Scorsese falando "This is cinema". Aí vamos lá, o que eu acho, qual que é a minha opinião sobre essas declarações do Scorsese? Eu discordo daquilo que ele falou lá em 2019, porque eu não acho que tem esse negócio que ele falou, por exemplo, a Marvel não é cinema de verdade, é uma experiência parecida como de parque de diversão, porque é uma experiência diferente, isolada e tal, mas que não é cinema de verdade. Eu acho que isso não tem nada a ver, porque afinal de contas, se filme da Marvel não é cinema, se filme de herói, vamos colocar aqui Marvel, DC, qualquer coisa de herói que é lançado, se filme de herói não é cinema, então o que é cinema? A resposta mais curta e objetiva é que cinema é arte. Então, se cinema é arte, ela não se manifesta de formas diferentes. O próprio Martin Scorsese, toda uma geração de diretores e diretoras, de atores e atrizes que surgiram lá na década de 70, não foram totalmente disruptivos com o cinema que era feito na época. Então, se a galera, por exemplo, dos anos 60, que já era consolidada, os gêneros, os diretores, eles não poderiam virar para um Steven Spielberg, para um Coppola, para um Scorsese e falar, cara, vocês não são cinema de verdade, vocês são uma experiência diferente, moderna, mas cinema de verdade vocês não são. Obviamente que essa galera não fez, então por que o Scorsese e tantos outros diretores aí que foram a favor dessas declarações dele lá em 2019, eu tô falando lá de trás, por que essa galera meio que ficou nessa guerrinha declarando guerra aos filmes de herói e aos filmes de franquia? Bom, basicamente o argumento do Scorsese é esse, Marvel não é cinema, é uma experiência diferente, mas se cinema é arte, e arte se manifesta de formas diferentes, como é que a gente vai julgar aquilo que é arte e aquilo que não é? Como é que a gente vai dizer isso aqui é cinema por conta disso, 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 e isso aqui não é cinema por conta disso, disso, disso? No final das contas, se cinema é cheio de regrinhas, aí você vai falar, beleza, Igor, tem várias técnicas de direção que todo mundo usa, técnica de câmera que todo mundo usa, tem a paradinha, né, arco 1, arco 2, arco 3, introdução, conflito, confusão, eu sei de tudo isso, é cheio de regra, é cheio de coisa que é consolidada, tem jornada do herói, né, que é basicamente uma fichinha do que tem que acontecer num filme pra gente se conectar, eu entendo tudo isso, mas no final das contas, não dá pra gente rotular aquilo que é cinema e aquilo que não é cinema. É claro que todo mundo tem um gosto, a parada é subjetiva. Então, o Scorsese tem todo o direito de, às vezes, ver um filme do Coppola, ver um filme do Spielberg e falar, nossa, isso aqui é um filmaço. E, de fato, tem muito filme deles que são filmaços mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem o direito de falar, cara, esse filme de herói aí, eu acho tudo descartável, eu não gosto, eu acho ruim. Agora, falar o seguinte, esses filmes aqui são arte e esses aqui não são arte, aí eu já acho muito zoado. Então, no fim das contas, cinema é arte. E se ela vai ser apreciada ou depreciada por nós consumidores, tudo isso passa por uma questão de percepção. Mas beleza, vamos sair de 2019 e vamos pular para 2023, onde o Martin Scorsese acabou de filmar e vai ser lançado o filme Assassinos da Lua das Flores. Quando a galera estava divulgando o filme, tanto os atores quanto os roteiristas estavam em greve. E enquanto eu estou gravando esse vídeo, as duas greves já acabaram, o negócio já foi resolvido, tá tudo certinho. O filme já foi lançado, aquela coisa toda, tá sendo um sucesso, super aclamado pela crítica, tem uma ótima nota de público, enfim. Mas o que acontece? Como a galera estava em greve, atores e roteiristas, eles usaram basicamente o próprio Martin Scorsese para promover o filme, o que já é tranquilo, né? Porque o Martin Scorsese já é um nome de peso muito grande para estar dando essa relevância para o filme. Mas enfim, o Martin Scorsese deu várias declarações, falou sobre vários assuntos importantes e ele voltou a falar sobre essa questão do futuro do cinema, dos filmes de herói, dos filmes de franquia. E o que aconteceu? Será que a opinião dele lá de 2019 para 2023 mudou? Bom, a declaração que ele deu que gerou mais repercussão sobre esse assunto foi a seguinte, abre aspas, o perigo é o que essa presença massiva de blockbusters está fazendo com a nossa cultura. Porque haverá gerações que vão achar que cinema é só isso, e eu acho que já tem pessoas que acham. Então a pergunta que surge é, olhando essa declaração, parece que a base do argumento do Scorsese não mudou. Então por que parece que a percepção da galera como um todo está sendo bem mais
pró-Scorsese do que foi lá em 2019 na época do Irlandês. Na minha opinião, o motivo é bem simples, porque dessa vez o Martin Scorsese não está apontando o dedo para a arte dos outros, os filmes de herói. Ele está apontando o dedo diretamente para a gente, para a nossa forma de consumo e para a nossa percepção sobre o que é ou não o cinema. E já que eu estou falando bastante aqui sobre percepção, é bom a gente discutir um pouquinho sobre isso e o que isso tem a ver com essas declarações do Martin Scorsese. Por quê? Lá em 2019, quando o Martin Scorsese falou o que ele falou, que Marvel não é cinema, que é uma experiência diferente, deu a polêmica que deu, muita gente formulou o seguinte argumento. O Martin Scorsese, na época, era um diretor com mais de 70 anos de idade, ele é um cara old school, que gosta de fazer filme onde ele tem total controle criativo, ele é um cara que não se envolve com franquia. Então, tipo assim, ele é um cara velho, rabugento, ranzinza, que não gosta das coisas que são modernas, ele é daqueles caras que, no meu tempo, antigamente, tudo era melhor. Então a galera falou, mano, dá pra gente passar um pano, digamos assim, para essas declarações, porque o Martin Scorsese era de uma outra época, aquela coisa toda e tal. Já naquela época, o Scorsese sabia que esse argumento iria surgir e numa entrevista ele falou que ele não sabia direito se ele de fato gostava ou não de filme de herói. Porque ele falou que ele tentou assistir alguns ele não gostou, mas ele nunca negou, gente, que esses filmes de herói, todo da Marvel, DC, tanto faz, ele nunca negou que os filmes são bem feitos, bem produzidos, com efeitos bem feitos. Ele nunca negou isso. A questão ele não é a qualidade técnica só da coisa. A questão é muito mais o conteúdo e a forma da arte que ele criticava lá atrás. E vamos lá, se a questão fosse simplesmente essa, eu tentei assistir um filme de herói e não gostei. Tudo bem, até aí tudo bem, as pessoas têm direito de gostar ou de não gostar das coisas. Mas aí falar que, isso aqui que eu assisti e não gostei não é cinema de verdade, não é arte de verdade, aí eu acho uma canalice, eu acho um argumento muito pobre e eu acho também muito cômodo, porque é muito fácil pra gente apontar as coisas que a gente não gosta e falar que é ruim, né? É exatamente por isso que eu discordo do Scorsese lá em 2019, mas eu concordo com o Scorsese de 2023. Principalmente porque, de fato, gente, houve uma mudança na nossa forma de consumo. E sabe quem é uma das principais culpadas disso? Justamente a Netflix, que produziu o filme do Irlandês do Martin Scorsese. Até alguns anos atrás, sempre que a gente falava de novidade de filmes, a gente falava da presença deles no cinema. E mesmo depois da janela deles no cinema, ainda havia um hiato entre esse período e eles chegarem em mídia física, em DVD ou então Blu-ray. Nesse contexto, quando o modelo de negócios de streaming surgiu, ele veio para ser totalmente disruptivo, porque em vez de você ficar pagando filme por filme, ingresso por ingresso, você paga ali um valor mais ou menos acessível ali mensalmente para você ter acesso a uma cartela de vários e vários filmes e séries. Mais pra frente eles expandiram ainda mais esse negócio criando as séries e os filmes originais. E a Netflix, que era essa principal plataforma, querendo ou não, até hoje, ela ainda é a mais relevante, é a mais atuante, a que gera mais engajamento. Por mais que você possa criticar hoje em dia a questão de qualidade de catálogo, a Netflix ainda é a maior e mais importante plataforma de streaming. Essa comodidade que ela oferecia começou a gerar repercussões, porque a Netflix não era ligada a nenhum tipo de grande estúdio, e os grandes estúdios, vendo esse sucesso da Netflix, eles quiseram surfar no hype dela. Nisso aí veio a HBO Max com a Warner, veio o Disney Plus, veio o Paramount Plus, e não só isso, novos players surgiram no mercado. A Netflix veio do nada, sem estar vinculada a nada, vamos arriscar nesse modelo também e ingressar no mercado. E aí veio a Amazon Prime Video e Apple TV Plus. Então, com o passar do tempo, o streaming começou de fato moldar e mudar a nossa forma de consumo, a ponto de inculcar na nossa cabeça a percepção de que não preciso ir ao cinema para ver um baita de um filmaço, um filme bem produzido, um filme de qualidade, um filme que tem uma experiência legal. Eu posso ver no conforto do sofá da minha sala, pagando um valor só, posso ver com a minha família toda, ou então ver sozinho, no volume que eu quiser, com toda a privacidade. Essa comodidade gerou essa mudança na nossa forma de consumo e, por consequência, na nossa percepção sobre o papel do cinema no entretenimento. Só que esse não é o único fator. Essa ascensão do streaming coincidiu com pelo menos outros 3 fatores que contribuem ainda mais para esse alerta que o Scorsese fez nessas declarações recentes. Overwhelming. Now the question is, will it deliver? They're about to open the doors here in just a few minutes, and people are revved up. Some 2.2 million Americans will New York tonight.
Em primeiro lugar, a ascensão das franquias. Vamos lá, quando a gente fala de bilheteria, quando a gente sai de 1999 e nós entramos nos anos 2000, nós tivemos uma mudança significativa, porque a partir dos anos 2000, cada vez mais no top 10 de bilheterias do ano, nós tivemos a presença cada vez mais massiva dos blockbusters e das franquias. Só para você ter uma ideia, no top 10 de bilheteria de 1999, a gente vai ter filmes, por exemplo, como Beleza Americana, Sexto Sentido, filme do Matrix, que, vamos dizer assim, se tornou uma franquia, mas originalmente não era para ser, porque o primeiro filme é bem redondinho. Noiva em Fuga, A Espera de um Milagre, A Bruxa de Blair, todos esses filmes, digamos assim, são filmes originais. Quando veio os anos 2000, e 2000 literalmente, a gente teve ali uma franquia que outra já figurando, mas, cara, a partir de 2001 que a coisa mudou de vez. Nesse ano, das 10 maiores bilheterias, 9 eram de franquias. E quando a gente pula lá para 2006, das 10, as 10 eram de franquias. E veja, tudo isso que a gente está falando é antes da Marvel entrar na jogada, porque Marvel, MCU, é a partir de 2008 lá, com o filme do Hulk e com o filme do Homem de Ferro. Ah, Igor, você está falando isso, mas são fenômenos isolados. Foi lá em 2006, foi lá em 2001. Não, gente. Essa parada das 10 bilheterias, todas elas serem de franquias, se repetiu por 2011, 2012, 2019 e 2022. E a pergunta que você pode estar fazendo agora é, Igor, você está falando tudo isso, mas você é contra a franquia ou você não gosta? Gente, claro que não. E tem um monte de franquia. Aqui é o canal Falando de Cinema, gente. Vira e mexe, a gente está falando aqui de filme da Marvel, de filme de herói, de filme da DC. Todos esses filmes são filmes de franquia e eu gosto de muitos deles. Senhor dos Anéis é franquia, eu amo. Harry Potter é franquia, eu amo. Os filmes da Marvel é franquia, né? Todos eles são franquias dentro de uma mega franquia que é da Marvel, eu gosto. DC eu gosto. Então tem, tipo assim, tem um monte de coisa. Transformers eu também gosto pra caramba. Então, tipo assim, tem franquias que eu gosto, tem franquias que eu não gosto. Mas eu não sou contra franquia no cinema, gente. Não é isso que eu tô falando aqui. Mas você gostando ou não de franquias, uma coisa a gente tem que concordar aqui. O fato dessas franquias figurarem cada vez mais no top 10 de bilheterias do ano, isso manda um recado para a indústria. Vale a pena investir só em franquia. E é justamente nesse ponto que eu concordo com o Martin Scorsese, porque as franquias em si não são um problema. Tem coisa que eu gosto, mesmo sendo às vezes um negócio meio bagaceira. Mas a parada é, se os filmes entendem esse mercado e começam a inundar as salas de cinema com as franquias, porque veem que isso dá retorno, que isso enche sala de cinema, com o passar do tempo, esse investimento dos estúdios e ao mesmo tempo o nosso consumo, isso vai criando na nossa cabeça meio que automaticamente a ideia de que só vale a pena ir no cinema para assistir um filme de franquia. E os outros filmes, vamos dizer assim, filmes que fogem desse sistema de franquias, os filmes mais artísticos, de diretores mais técnicos, aquela coisa toda, eles não vale a pena ir no cinema não. Melhor esperar sair no streaming, ou se não sair no streaming, procura aí num torrent da vida, num compartilhamento, aquela coisa toda. Então nesse ponto eu acho que o Scorsese está totalmente correto. Essa percepção de que cinema só é blockbuster e franquia, eu acho que já existe meio que no inconsciente de muita gente da minha geração, das gerações passadas e principalmente nas novas gerações. I'm just proud that I've been able to, stay interested in making movies all these years. O segundo fator é a perda da relevância comercial de alguns diretores. Bom, já que eu falei pra caramba aqui sobre questão de percepção e que cinema é arte, a gente também tem que entender o seguinte, cinema é arte? É, mas também é indústria, tem que ter dinheiro, tem que dar lucro, porque é assim que a roda gira e é assim que as coisas funcionam. E para que isso aconteça, os estúdios têm que trabalhar bastante, não só para fidelizar o público, mas também para renovar ele, porque novas gerações vão surgindo e com elas novos desafios, novas formas de consumo, são outras pessoas com outra mentalidade, então eles têm que trabalhar para tirar dinheiro de todo mundo. E nesse sentido, qual que é a questão? A gente tem toda uma nova geração aí que cresceu já com streaming, que cresceu com Netflix, que cresceu com o YouTube e que não, vamos dizer assim, não tem essa parada de ir no cinema para ver um filme da Marvel. Ah, mano, espera 60 dias, daqui a uns 2 meses, 3 meses e tal, já vai estar no Disney Plus, eu assisto sem pressa e tal. Mesmo que às vezes o filme seja hypado, que tem uma empolgação, uma expectativa, tem toda uma galera da nova geração e até da minha geração, pessoas mais velhas e tal, que, cara, preferem, vou esperar sair no stream, mano. Não tô com dinheiro, não tô com tempo, não tô com saco para ir no cinema. E nesse cenário meio complicado, alguns diretores que lá no passado tiveram muita relevância comercial, que só
o nome do diretor já trazia o público, já trazia bilheteria. Alguns desses caras hoje em dia não têm mais a mesma relevância e alguns até perderam totalmente ela. A gente tem um caso, por exemplo, do Steven Spielberg. Gente, o Spielberg ele criou o blockbuster com o filme do Tubarão e fez um monte de filmes que foram hits. Bota aqui, editor, na tela, todas as vezes que o Spielberg botou um filme no top 10 de bilheteria no seu respectivo ano de lançamento. Mas apesar desse retrospecto espetacular que o Spielberg tem, os últimos 2 lançamentos dele, que foram O Amor Sublime Amor e o The Fabelmans, os 2 foram muito maus de bilheteria. Mas no caso do Martin Scorsese, a gente vai ver aqui nesse vídeo ainda que os números dele não são ruins a ponto de falar o Scorsese perdeu a sua relevância comercial no mercado e na indústria do cinema. Mas tem uma coisa no Martin Scorsese que foi comum para os seus 2 últimos filmes, que foi o Irlandês e agora o Assassino da Lua das Flores. No caso do filme do Irlandês, olha que história doida. O Scorsese falou que as ideias, os rascunhos e até mesmo o elenco principal, De Niro, Pacino e Joe Pesci, já existiam desde 2009. Mas mesmo que na época ele já fosse o diretor lendário que ele tinha ganhado o Oscar há pouco tempo pelo filme dos Infiltrados, apesar disso nenhum estúdio topou esse projeto. E mesmo com o passar dos anos, teve o desenvolvimento da tecnologia para rejuvenescer a galera, porque os atores já estavam mais velhos e tal, mesmo assim eles não quiseram topar e financiar esse projeto do Scorsese. Foi exatamente por isso que depois de muito tempo pelejando para o projeto dele sair do papel, foi que ele finalmente achou uma casa para fazer o filme, que foi a Netflix, que topou não somente fazer o projeto, mas encarar toda essa questão de rejuvenescer a galera por CGI, que era um desafio muito grande. Ficou, vamos dizer assim, quase que perfeito. Tem uma cena ou outra que é meio esquisita, na época já era esquisito, mas no geral, dá para dizer que o trabalho foi extremamente competente. Já no caso do recente Assassinos da Lua das Flores, a produção do filme começou lá em 2019 e, a princípio, quem iria produzir e distribuir o filme seria a Paramount. Só que o que aconteceu? Depois que a produção começou, a Paramount viu que o negócio estava ficando muito caro, o projeto estava ficando muito grande e ia ficar meio inviável de continuar. Obviamente, para não perder o que ele já tinha feito e para não acabar com o projeto e engavetarem ele, o Scorsese foi lá e bateu na porta de quem? Da Netflix. Só que dessa vez a Netflix não foi muito receptiva e não topou essa produção. Mas lá em 2020, um ano depois que a produção tinha começado, finalmente a Apple entrou em jogada. Por isso que o filme é uma coprodução de Apple com Paramount. Por isso que às vezes tá meio confuso nessa coisa, né? Porque a gente é um filme original Apple, que vai estar no streaming da Apple, só que ao mesmo tempo, nas propagandas e o trailer, tá tudo no canal da Paramount, porque a Paramount ela produz, coproduz e ela também é distribuidora. Mas já que a gente está falando desse fator da perda de relevância comercial de alguns diretores, vamos falar aqui do caso do Martin Scorsese. Será que os números dele justificam esse fator? Será que ele de fato perdeu essa relevância? Que o Scorsese é um nome, é um diretor que não traz público por si só, que ele não dá mais dinheiro porque ele já tá velho, ele é de outra época, era cinema mais antigo. Será que ele de fato não é um nome comercialmente viável hoje em dia? Eu vou falar de alguns dados bastante interessantes aqui sobre a filmografia do Martin Scorsese. Em primeiro lugar, vamos fazer um disclaimer aqui. Não dá para falar de todos os filmes, porque a filmografia dele é bem extensa. Mas eu vou pegar aqui os principais lançamentos de relevância, de repercussão na crítica, de público, aquela coisa toda, e falar o seguinte, ó, o nome do filme, data de lançamento, no caso, ingressos vendidos, e esse dado é somente dos Estados Unidos, porque não existe esse dado internacionalmente falando, e também falar da bilheteria ajustada pela inflação, porque falar de um filme lá de 1930, que deu 2 milhões de bilheteria, hoje em dia vale, sei lá, 1 bilhão essa parada, né, por conta do ajuste da inflação. Então, para a gente fazer vamos dizer assim, uma comparação e uma análise justa da coisa, tem que fazer essa atualização pela inflação. Eu também vou mencionar se o filme está no top 10, top 15, top 20, top 30 daquele ano que ele foi lançado, só para você entender a posição que o filme estava quando ele foi lançado. Então vamos começar pela elite do Martin Scorsese, falando talvez de ser o melhor, na minha opinião, é o melhor filme do Martin Scorsese. Eu estou falando de Taxi Driver, 1973, se não me engano, que ele foi lançado. E, gente, eu vou estar olhando para cá porque eu vou estar consultando porque são dados, tá?
O Taxi Driver foi a 14ª maior bilheteria do ano de 1973, vendeu 13 milhões de ingressos nos Estados Unidos e tem uma bilheteria aí de 150 milhões de dólares. Já nos anos 80 nós temos aí o caso do maravilhoso Toro Indomável, outro filmaço com o Scorsese. O Scorsese só faz filmaço, né? Ele foi a 27ª maior bilheteria no ano que ele foi lançado, vendeu menos de 1 milhão de ingressos lá nos Estados Unidos e tem uma bilheteria aí de 87 milhões de dólares, certo? É uma bilheteria mais modesta, né? Que tem uma repercussão um pouco menor em bilheteria, apesar de ser um filme muito aclamado pela crítica. Agora, nos anos 90, o Martin Scorsese, ele tava pra negócio, meu irmão, porque o cara foi um clássico atrás do outro e um filmaço atrás do outro. Vamos começar primeiro, vamos tranquilo, vem tranquilo comigo. Vamos falar só de Os Bons Companheiros, talvez um dos melhores filmes de... talvez não. Um dos melhores filmes de máfia já feitos na história. Você tem que ver. Se você nunca viu esse filme, mano, você tem que ver. É um filmaço do Martin Scorsese. Bons Companheiros foi a 26ª maior bilheteria do ano que ele foi lançado. Vendeu 8 milhões de ingressos lá nos Estados Unidos e tem uma bilheteria aí de 110 milhões de dólares, atualizada pela inflação. Cabo do Medo, lá em 94? Cabo do Medo? Bom, Cabo do Medo teve uma parada muito boa. Olha só. Cabo do Medo foi a 12ª maior bilheteria do ano, salvo me engano, a melhor posição aqui até agora que a gente está falando. 12ª maior bilheteria do ano, vendeu 18 milhões de ingressos lá nos Estados Unidos e tem aí uma bilheteria de 178 milhões de dólares. E sabe uma coisa interessante? Esses filmes que eu mencionei para vocês até agora, todos eles, esses dados, esses números, são números lá dos Estados Unidos, porque esses filmes, nenhum deles teve distribuição internacional. Um ou outro que tem dados ali que foi lançado no mercado, num país ou outro, mas nada muito amplo. Ou seja, a partir de agora, do próximo filme, nós temos dados de fato de distribuição internacional. Obviamente, o filme sendo exibido em mais salas de cinema em outros países, isso tem também uma repercussão maior na bilheteria, né? Só uma questão aqui de comparação de dados, né? Então, para a gente fechar aqui os anos 90 com chave de ouro, nós temos aqui Cassino, outro filmaço. Nossa, Scorsese tá demais, né? Cassino, filmaço do Martin Scorsese, 25ª maior bilheteria do ano, vendeu 8 milhões de ingressos lá nos Estados Unidos e tem uma bilheteria aí de 139 milhões de dólares, certo? Agora, saindo aqui dos anos 90, entrando nos anos 2000, lembra que eu falei? Os anos 2000, divisor de águas, ascensão das franquias, o consumo começou a mudar, o mercado começou a mudar, nesse cenário que começa as coisas. Vamos ver o que o Scorsese fez aqui a partir dos anos 2000. Nós tivemos lá em 2002 um dos filmes mais divisivos assim do Martin Scorsese. Muita gente ama esse filme e tem muita gente que odeia. Eu acho o filme um pouco chato. Não acho uma merda inacreditável nem nada do gênero, mas eu acho meio arrastado, apesar de que tem uma atuação lá que é inacreditável, que é a atuação do Daniel Day-Lewis. Sim, estou falando de Gangues de Nova York. Gangues de Nova York é a 24ª maior bilheteria de 2002, vendeu 8 milhões de ingressos lá nos Estados Unidos e tem uma bilheteria atualizada pela inflação de 331 milhões de dólares. Depois disso, Martin Scorsese lançou só o filme Os Infiltrados, que finalmente rendeu a ele aí o Oscar de melhor direção. Os Infiltrados foi a 14ª maior bilheteria do ano de 2006, se não me engano que ele foi lançado, vendeu 18 milhões de ingressos só nos Estados Unidos e tem uma bilheteria de 444 milhões de dólares. Beleza, indo aqui para a década de 2010, nós já começamos bem. Começamos com Ilha do Medo, que foi a 22ª maior bilheteria do ano que ele foi lançado, vendeu 16 milhões de ingressos lá nos Estados Unidos e tem uma bilheteria aí de 416 milhões de dólares. Em seguida, o Martin Scorsese fez um dos filmes que talvez seja o mais cultuado assim do grande público, né, por parte do Scorsese, que é o Lobo de Wall Street, né? Ele teve uma excelente repercussão. Ele foi a 17ª maior bilheteria lá de 2013, inclusive pós-Marvel, né? Porque Marvel começou lá em 2008. Vendeu 7 milhões de ingressos nos Estados Unidos e tem uma bilheteria de 517 milhões de dólares. E para a gente encerrar aqui a nossa análise, vamos falar de Silence, né? Que é um filme bastante esquecido aí da filmografia do Martin Scorsese. Até eu, particularmente, nunca assisti esse filme, muito embora tenha interesse. Ele teve uma posição na bilheteria bem complicada, porque ele foi a 193ª maior bilheteria do ano que ele foi lançado,
vendeu só 35 mil ingressos lá nos Estados Unidos e tem uma bilheteria atualizada aí de 30 milhões de dólares. Né? Esse foi um filme bem complicado, o próprio Scorsese, não é que ele renega esse filme da filmografia dele, mas ele fala que ele precisava da grana, né? Vamos dizer assim, parece que ele fez mais filme pela grana que ele ia ganhar, porque ele queria também financiar, porque o Scorsese também é produtor, ele queria financiar o que viria a ser o Irlandês. Então assim, olhando esses dados aqui que eu acabei de mostrar para vocês, não dá para falar que o Scorsese é um cara que não traz bilheteria, que ele não tem mais relevância, porque os números dele são muito bons. Só que é muito doido, né? Porque mesmo o Scorsese sendo Scorsese, tendo bons números e boa repercussão de crítica e de público, ele é um cara muito artístico, muito técnico, ao mesmo tempo em que ele faz histórias que agradam, vamos dizer assim, o grande público, mesmo assim, um cara como ele encontra dificuldades, por exemplo, para financiar os projetos que ele tem, né? Como foi o caso do Irlandês e do recente Assassinos da Lua das Flores. Então para pensar, se até uma lenda do cinema tem as suas dificuldades aí nos negócios, imagina os diretores e diretoras pequenos, que não têm o mesmo poder aquisitivo, que não têm o mesmo poder de influência. Enfim, mano, imagina esses caras, o quão difícil é para eles ter uma chance, ter uma oportunidade de mostrar o trabalho deles. E nesse ponto, eu acho que o streaming tem sido muito importante e muito relevante, porque como às vezes os grandes estúdios não conseguem dar voz, ora porque não querem, ora porque o negócio não é comercialmente viável, não vai dar grana e retorno inacreditável para o estúdio, o streaming tem pegado diretores, diretoras, roteiristas, atrizes, produtoras e, mano, vamos dar voz para uma galera, vamos impulsionar certos projetos que às vezes não tem, vamos dizer assim, nomes que não tem projeção, mas a plataforma tem, uma Netflix tem, uma HBO Max tem, e eles investem nesses nomes de diretores e diretoras, vamos dizer assim, mais artísticos, mais autorais, e tem dado muito certo. A gente tem um exemplo não só do Martin Scorsese fazendo Irlandês, mas a Netflix, por exemplo, pegou agora o Wes Anderson e fez um filme que é uma série de curtas do Wes Anderson, cara, que seria muito difícil disso ser lançado no cinema, sabe, com uma distribuição, seja só nos Estados Unidos ou até mesmo internacional, sabe, é muito difícil disso acontecer. A Netflix, ela pegou um filme do Orson Welles, olha quanto tempo que o Orson Welles faleceu, um gigante do cinema. Pegou o filme do cara, mano, que tava meio que incompleto e pegou e finalizou. E é uma pedra preciosa. Talvez um dia eu faça até um vídeo aqui no canal falando um pouco desse filme. É uma pedra preciosa que tá lá no meio do catálogo da Netflix. Ela nem divulgou tanto assim, mano, mas ela pegou e finalizou um filme do Orson Welles antigão, mano. Sem falar que foi a Netflix, por exemplo, que fez o filme Roma, do Afonso Cuarón, que foi indicado a vários prêmios. Sabe, um filme totalmente artístico, intimista, que, cara, seria muito inviável de lançar isso no cinema pra dar dinheiro, sabe? É muito complicado mesmo. E não só a Netflix tem feito isso, mas outras empresas têm feito esses esforços. É claro que eles têm o interesse de colocar nomes importantes no catálogo, tem todo o interesse comercial também, mas como são plataformas que têm essa visibilidade, mano, isso também é bom pro criador de conteúdo, é bom pro artista, é bom pro diretor, pra diretora, pra todo mundo. A Apple vai lançar uma nova série produzida pelo Steven Spielberg, que eu tô muito empolgado, que é a série Masters of the Air, que vai lançar lá em 2024. Fez filme de um dos irmãos Coen com o Denzel Washington, tá trabalhando agora com o Ridley Scott fazendo o filme do Napoleão, então, tipo assim, eles têm feito muita coisa importante e boa. Só que além da questão da ascensão das franquias e da perda de relevância comercial de alguns diretores, tem um terceiro fator que foi determinante para isso que o Scorsese fala da mudança de percepção sobre o cinema e o quanto isso deixa ele preocupado com o futuro da arte, da sala e do cinema como um todo. E esse fator foi a pandemia. Porque é o seguinte, cinema é arte, mas também é indústria. A roda tem que girar e, obviamente, os estúdios não são bobos nem nada. Eles querem cada vez ganhar mais, fazer mais, produzir mais, porque isso gera mais dinheiro, isso faz a economia girar, eles ficam mais ricos, a gente fica mais pobre, aquela coisa toda. Aí, quando a pandemia veio, não foi um momento de instabilidade no mercado, um esfriamento. Mano, foi todo mundo forçado a parar. A galera não podia ir ao cinema e as empresas não podiam mais produzir filme, porque não podia aglomerar, não podia reunir, aquela coisa toda. Né, um período terrível, não gosto nem de lembrar dessa época, que era muito ruim. E esse cenário da pandemia trouxe pelo menos duas consequências. A principal delas foi a questão do baque financeiro que todos os estúdios sofreram quando ela veio, porque, vamos dizer assim, meio que do nada, todas as produções tiveram que parar. Filme que estava sendo filmado não pode mais filmar. Filme que estava filmado, mas estava em pós-produção,
ou teve que parar, ou meio que começou a parada de home office, trabalho remoto. Então isso, vamos dizer assim, deixou a produção mais lenta, mais complicada. Então, tipo assim, o baque financeiro teve que suspender contrato, teve alguns que teve até que como é que fala, gente? Quando tem que romper contrato? Rescindir. Alguns estúdios tiveram que rescindir contrato, aquela coisa toda, só que o que aconteceu? Quando a pandemia deu uma meia melhoradinha, ficou aquela indefinição sobre a sala de cinema. E aí? Pode abrir, não pode abrir, tem que abrir com restrição, aquela coisa toda. Toda a treta que o Christopher Nolan, por exemplo, teve com a Warner na época, porque o Nolan falava, não, Tenet tem que sair no cinema, e mesmo que no meio da pandemia tem que sair, e a Warner, poxa, meio que foi forçada, teve que fazer várias estratégias assim, meio complicadas. A Warner começou a lançar filme no cinema, junto com a HBO Max, isso ferrou um monte de filme, teve processo, uma lenha danada. A Disney pegou o filme da Pixar, não lançou no cinema, foi direto pro Disney Plus, aí criou o maior climão lá dentro da Pixar, uma merda. Nossa, foi assim, um momento assim de não só de complicação por uma emergência de saúde que era a pandemia, mas foi uma, tipo assim, é uma galáxia de más decisões tomadas pelo estúdio, pelos produtores, pelas produções. Tanto é que no ano de 2020, que é quando a pandemia estava pegando fogo, sabe qual que foi a maior bilheteria do ano de 2020? Desconsiderando aí os filmes chineses, que vamos dizer assim, não entra nessa coisa nossa de Hollywood, foi o filme do Bad Boys, cara, o terceiro filme que fez, sei lá, menos de 300 milhões na bilheteria, foi a maior do ano, mano. Tamanho é o baque financeiro que a pandemia causou. Mas a pandemia causou um impacto não só na questão financeira dos estúdios, das produções e principalmente na nossa vida aqui, mas ela também causou um impacto muito grande na questão do consumo. Por quê? Se a gente falou que nesse vídeo que os streamings já estavam numa ascensão, eles já estavam numa crescente, mano, quando veio a pandemia, eles explodiram, porque ficou meio que todo mundo em casa. É claro que tinha gente que era meio que forçada a trabalhar, questão de necessidade, aquela coisa toda, mas uma grande maioria meio que ficou em casa. E aí, mano, os streamings eram a parada, o escapismo, a forma de entretenimento, já que não podia sair, não podia fazer nada, era tudo muito restrito. Só que o que aconteceu? Mesmo depois que a pandemia deu uma relaxada, as coisas começaram a ser flexibilizadas, a ponto de depois de um tempo as salas de cinema voltaram a abrir com restrições, depois voltou com força total. Mesmo depois de toda essa abertura em relação à pandemia, essa forma de consumo dos streamings da nossa parte permaneceu, a ponto de, mesmo hoje em dia, com tudo mais tranquilo, a galera, tipo assim, esse argumento tá crescendo cada vez mais e mais. Sai um filme no cinema, um filme importante, um filme da Marvel, da DC, uma franquia, um Scorsese, um Tarantino, e a galera fala, ah, mano, vou esperar sair no streaming, sabe? Vou esperar, daqui a pouco ele vai pingar lá no streaming que eu pago, eu vejo na minha casa, tranquilo, um preço acessível, um preço bacana. Tudo isso somado ao fato de que nos últimos anos nós tivemos vários lançamentos aí de filmes importantes, de franquias, ou até mesmo filmes de artes que foram totalmente decepcionantes e ruins, sabe? A Disney lançou Lightyear, Mundo Estranho, The Flash que a DC lançou, as Marvels, Adão Negro, é tanto filme ruim, mano, que foi lançado recentemente, que somado a essa filosofia do vou esperar sair no streaming, isso sem falar de questões aí sociais e políticas, aumento da inflação, o preço do ingresso aumentou, o custo de vida tá mais alto, enfim. Quando você junta todos esses ingredientes, a ascensão das franquias em Hollywood, a perda de relevância comercial de alguns diretores, a pandemia, todo esse contexto de streaming, você começa a perceber. Esse negócio que o Scorsese falou recentemente faz sentido. Tá bom, Igor, entendi. Você concorda com aquilo que o Scorsese falou. Então, qual que é a solução? Se de fato há esse risco na cultura e na percepção das pessoas, qual que seria uma solução plausível? Certamente não é fazer o que o Scorsese fez lá em 2019, quando ele quis categorizar o que é arte e o que não é arte, o que é cinema e o que não é cinema de verdade. Na minha opinião, eu também não sou muito a favor desse negócio de querer segurar a vaga de filme na canetada na sala de cinema, porque tem essa discussão, até mesmo aqui no Brasil, de criar meio que cotas para certos tipos de filme. Aqui no Brasil, a questão do cinema nacional na sala de cinema, o que até eu acho, vamos dizer assim, plausível e faz sentido, mas lá fora alguns querem segurar na canetada lugares, por exemplo, em salas de cinema que tem filmes de arte, filmes mais artísticos, mais diferentes, e não as franquias que ocupam as salas de cinema. Mano, os filmes de franquia, os filmes da Marvel, da DC, seja o que for, eles ocupam a rua da sala de cinema porque tem demanda. Quando não tem demanda, você pode perceber que eles vão lá e diminuem o número de sessões. Tá acontecendo isso recentemente, agora quando eu tô gravando esse vídeo, com as Marvels. Começou explodindo, porque todo filme da Marvel é lançamento, é baita, é aquele hype, aquela coisa toda,
mas depois de um tempo vê-se que o interesse do público vai diminuindo e as salas de cinema também vão dando uma afrouxada. Então esse negócio de ficar querendo criar cota para filme de arte, eu também não sou muito a favor, não. Então qual é a solução? É fazer justamente o que o Scorsese falou nessas entrevistas. A gente resolve isso com educação. Como assim educação? É quando a gente divulga, é quando a gente compartilha sobre experiências que às vezes fogem um pouco das questões das franquias. É claro que ninguém é obrigado a gostar de filmes do Scorsese, do Tarantino, do Bergman, do Hitchcock, de qualquer diretor, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson e tantos outros diretores e diretoras de filmes mais artísticos e tal. Ninguém é obrigado a gostar. Mas também, cara, eu acho que é vital, sabe, a gente também divulgar esses caras, porque principalmente para toda uma galera mais nova que acostumou a ir no cinema só para ver filme da Marvel, do Velozes e Furiosos, ou então ver a animação da Disney, as franquias, aqueles filmes mais família e tal. Mano, o cinema é muito mais amplo do que isso, cara. O mundo dos filmes é muito mais amplo do que as franquias, que eu gosto pra caramba. Mas tem vários cineastas, vários filmes, mano, que eu tenho certeza absoluta que você às vezes não conhece por ignorância, no sentido de não conhecer mesmo, sabe? De não ter conhecimento sobre isso. E aqui no Falando de Cinema eu tenho muito orgulho de ser da gente ter criado essa comunidade, onde a gente fala de filme de herói pra caramba aqui, fala de filme de boneco, reclama de Star Wars, aquela coisa toda. Mas vira e mexe também, mano. Eu falo às vezes de um filme mais diferentão, né? Quero poder trazer mais esse tipo de conteúdo aqui no canal. E eu acho, cara, que nesse ponto aí o Scorsese tá corretíssimo. Se resolve isso com educação. É com educação que a gente consegue mudar a nossa forma de consumo e a nossa percepção sobre cinema, sobre o mundo do cinema, sobre essa questão do entretenimento, da cultura pop, o quão amplo e o quão bacana é tudo isso. E uma coisa bacana nesse negócio de educação que o Scorsese fala é que isso tem que começar, tem que partir dos próprios cineastas. Então, ele menciona, né, ele, o Christopher Nolan e tantos outros diretores. Mano, eles têm que começar a fazer os seus filmes e conseguir engajar uma galera. Porque a gente sabe que Hollywood é uma máquina, um monstro na questão do marketing. E a gente sabe que nem sempre esse marketing é efetivo. Até mesmo, cara, em filmes de franquia, filmes grandes, de grandes orçamentos aí, às vezes Hollywood falha na questão do marketing. Eu lembro, por exemplo, na questão do Mundo Estranho, que foi outro fracasso que teve no ano passado, lançado pela Disney. Mano, eu particularmente fiquei sabendo do filme na semana da estreia, cara. Eu não tinha visto trailer, não tinha visto teaser, não vi entrevista, não vi conteúdo de influenciador, não fui impactado por nada. Só na semana da estreia que eu vi um anúncio de YouTube, sendo que até na época eu usava a Adblock, nem sei como é que esse anúncio foi parar lá no meu YouTube. Mas enfim, os cineastas têm esse trabalho de divulgar o trabalho deles para poder alcançar pessoas que às vezes fogem um pouco até da bolha, né? Porque a gente sabe que a questão de cultura pop é muito de bolha. A bolha do Star Wars, a bolha dos filmes de herói, a bolha das animações, por exemplo, da infantis, da Disney, da Pixar e tal. E a gente tem que cada vez mais furar a bolha para tentar alcançar mais pessoas possíveis, porque a gente às vezes fica tão fechado na nossa bolha, né? E a gente sabe que rede social é algoritmo, então o que você curte, o que você vê, a rede social ela vai recomendar cada vez mais coisas daquilo e pouco a pouco você só vai ver as coisas que você mesmo se interessa. Então, dificilmente você vai ver algo diferente, algo novo, sabe? Então, em tempos assim, o que o Scorsese fala é vital, cara. E já que isso começa dos produtores, dos cineastas, isso também impacta a gente, eu quero que você, assim como eu, ajude o Scorsese nessa divulgação. Deixa aqui nos comentários um filme ou então uma série mais diferente que você olha pra série e fala, mano, essa série, esse filme é um filmaço, é uma série muito boa, mas eu não vejo quase ninguém falando dela, discutindo sobre ela, comentando sobre ela, mano. Parece que só eu vi aquele produto. Deixa aqui nos comentários pra galera dar uma respondida. Se você vê nos comentários um filme, alguma série que você acha que só você viu e ninguém viu, deixa também um like aqui. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like nesse vídeo, seu comentário, compartilhe com seus amigos, clica no sininho e ativa notificações. No mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!